filhos de Elohim, os Benai, que eram os filhos de Elohim, desejaram as filhas dos homens. Não foram todos. Foi uma categoria chamada de os vigilantes. Você fica sabendo a nomenclatura dimensional e de designação desses seres como sendo os vigilantes no livro de Enoque, e você vê também no profeta Daniel, que é o único outro lugar no Velho Testamento onde aparece essa designação de eu vi um vigilante vindo e voando na minha direção, o qual me trouxe uma mensagem. Como que seria esse vigilante? Esses vigilantes, o livro de Enoque diz que desceram 300 deles no Monte Hermon, lá no norte de Israel, entre Israel e o Líbano e a Síria. Está ali naquela tríplice fronteira. É um lugar que eu adoro ir, porque é sempre gelado, tem neve, tem teleférico, uma vista linda. Eu adoro subir lá e contar essa história para o pessoal. Mas todos os povos, praticamente 1.500 outras culturas da Terra, contam a mesma história, a mesmíssima história. Os índios Hopi, na América, contam a mesma história. Quando você chega para os Incas e pergunta como é que vocês conseguiram fazer isso aqui, não, isso já estava pronto. Nazca, nenhum habitante ou nenhum nasquiano diz que foram eles que fizeram isso, foram os que nos precederam que fizeram isso aqui. E em todos os lugares, Stonehenge, como é que se fez isso? Não, isso foi feito e essas pedras que estão a 800 quilômetros de distância foram levitadas por magia. Hoje em dia a gente sabe que foi tecnologia vibratória que trouxe e posicionou tudo ali com toneladas e toneladas e toneladas de uma tecnologia avançadíssima. E esses seres, que são os Benai Elohim da Bíblia, no capítulo 6, fizeram mais do que isso. Eles corromperam a espécie humana. Eles não vieram, como eu fico vendo às vezes alguns intérpretes desse acontecimento, achando que eles vieram para serem bonzinhos com a gente. Não foram. Os seres da luz e do bem não fizeram essa transposição dimensional, exceto por ordem do Criador. Os que fizeram a transposição dimensional fizeram por absoluto desejo de supremacia, controle e domínio, que foi o que aconteceu com os Benai Elohim de Gênesis, no capítulo 6. Eles viram as filhas dos homens e disseram: a gente também quer reproduzir. A gente quer produzir seres à nossa imagem, à nossa semelhança. E aí eles se hibridizaram com as mulheres. E o texto de Gênesis 6 começa assim, dizendo: ora, porque a Bíblia tem gaps no livro de Gênesis enormes, sem nenhuma explicação, sem dar nenhuma satisfação. Isso que é interessante. Só um parêntese aqui. Por exemplo, Adão e Eva. Eles devem ter vivido numa bolha. Se eles foram criados, como dizem os judeus, nas genealogias deles e tudo mais, há 6.000 anos atrás, o que é brincadeira do ponto de vista antropológico, do ponto de vista arqueológico, do ponto de vista de datação, em qualquer perspectiva de datação, 6.000 anos atrás foi ontem. Então, ou eles foram criados Homo sapiens sapiens dentro de uma bolha, porque o fato é o seguinte: eles geraram 2 filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel. Aí Caim foi expulso do paraíso. Saiu para uma cidade chamada Nod, que era uma cidade já, uma civilização superestruturada, e casou com uma mulher e teve muitos filhos. E a Bíblia não está nem aí para te explicar como é que isso aconteceu. Como é que a cidade já estava lá? Já estava lá. Se Adão e Eva tinham acabado de aparecer, ou se tinham aparecido, e era uma vida frugal, de natureza, de convívio, de sustentabilidade natural, aquela coisa simples, de onde já estava lá. Como, por exemplo, no capítulo 6, outra vez,
Antes dos Benai Elohim descerem e possuírem as filhas dos homens e gerarem os Nefilim, que em hebraico significam os filhos dos que caíram, e Curioso isso. os filhos dos que caíram e que se tornaram gigantes, eram gigantes, seres desproporcionais, que estão sendo achados há muitos anos e a arqueologia encobre. A arqueologia não deixa que isso venha a público, porque dá um trabalho danado reescrever a história humana inteira. Esse pessoal é preguiçoso, é conservador, é ortodoxo. Eles sentam em cima dos grandes achados arqueológicos, só que chegou uma hora em que não vai ser mais possível. E essa hora chegou. Então, os nefilins. Mas antes dos nefilins, antes dos Benai Elohim, se hibridizarem com os humanos, com as mulheres humanas, e gerarem os Nefilim, os filhos dos que caíram, que são esses entes gigantescos e poderosos, que é coerente com todos os mitos dos povos, contam a mesma história. Só que a antropologia do século XX, na presunção positivista, racionalista, do século XX e do século XIX, dizia, não, isso é só mito da ignorância desses povos. Eles inventaram, agora, não se comunicaram e inventaram tudo, coisas absolutamente iguais, sem Pangeia, já separados por oceanos intransponíveis, contaram as mesmas histórias, idênticas. E diz lá o texto de Gênesis, ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois que os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e com elas geraram os nefilins, que eram os gigantes, que se tornaram os seres poderosos que governaram toda a antiguidade. Isso está dito no livro de Gênesis. E aí o livro de Gênesis também completa dizendo que a presença dessa hibridização corrompeu não apenas a humanidade, uma espécie de ilha do Dr. Monroe. Você já viu esse filme com Alain Delon e o Val Kilmer? Eram experimentos genéticos, de cruzamento de humanos com animais, de todos os... Foi a ilha do Dr. Monroe que aconteceu em Gênesis no capítulo 6, porque não foram só humanos que foram hibridizados, mas o texto de Gênesis diz que eles corromperam toda criatura que rastejava sobre a face da terra, fizeram todos os experimentos possíveis na terra, no mar, onde quer que eles tenham encontrado criaturas vivas, eles as desconfiguraram. Aí é onde o livro de Enoque, que devia estar na nossa Bíblia, mas não está, foi uma decisão lá do imperador Constantino deixar de fora, mas está na Bíblia dos etíopes. Se você pegar a Bíblia dos etíopes, o livro de Enoque consta lá. E na Bíblia etíope ou no livro de Enoque que você acha e pede aí na Amazon, vai chegar na tua casa o livro de Enoque, o livro dos gigantes, todos compostos na mesma época, entre 300 e 400 anos antes de Cristo. Você vai ver a mesma história com detalhes. Que detalhes são esses? Que eles trouxeram essas tecnologias que eram entendidas pelos povos antigos como magias e que eles evocaram para si o lugar de adoração de deuses. Foram adorados como deuses por gerações e gerações e gerações. Corromperam a natureza humana, a natureza da criação, a natureza de todos os animais, de modo que quase tudo que a gente vê como mito, metade homem, metade peixe, metade isso, metade aquilo, não foi mito, foram coisas que aconteceram com experimentos genéticos. Você vê, por exemplo, Flávio Josefos, que é o grande escritor judeu, que ganhou esse nome depois para criar uma adaptação romana para sobreviver entre os romanos e que reescreveu toda a história judaica do Gênesis para frente, até depois da queda de Jerusalém e mais um pouco, ele diz aos gregos, ele diz, vocês gregos,
todo o panteão de vocês foi verdade. Não foram mitos. E ele diz, são os seres descritos em Gênesis, no capítulo 6, da fusão dos Benai Elohim com as filhas dos homens. De modo que o que Freud se apropriou como uma psicologia humana, usando o panteão greco-romano como simbolização, manifestação arquetípica exacerbada da natureza humana exagerada, de fato aconteceu. Se você quiser entender a psicologia desses seres pré-diluvianos, que decorreram dessa miscigenação de entes celestiais com as filhas dos homens e com a corrupção do gênero humano, em razão da qual veio o dilúvio, que foi um resetting. O dilúvio está explicitamente dito que não tinha mais saída. Se a humanidade, ou o que tinha restado da humanidade, continuasse daquele jeito, tinha acabado tudo há muito tempo atrás. O dilúvio foi um resetting, para ver se a gente rehumanizava o planeta e recomeçava de novo. Deixa eu só ver se eu entendi, então, direitinho aqui. Então, você está explicando para a gente que, então, Gênesis fala com clareza que esses seres alienígenas que vieram de fora, então, os Benai Elohim, vieram para cá e se hibridizaram com seres humanos. Isso. E começaram a gerar experimentos genéticos bizarros de todos os tipos. Estão gerando lá o metade boi, que é o centauro, metade humana, sereias. Começou qualquer coisa que você imagine. Coisas bizarras aconteceram porque, como você mesmo disse, nos livros de Gênesis está escrito lá que eles fizeram experimentos genéticos em todos os seres que habitavam a Terra. Então, humanos e animais. Corromperam todas as criaturas planetárias. Cruzando, inclusive, humanos com animais. E também cruzando humanos com esses seres alienígenas extraterrestres que geraram os tão gigantes. Horroroso que a solução foi um dilúvio. Foi o dilúvio. E que não foi só na Mesopotâmia, foi no mundo inteiro. Mais de 1.500 culturas da Terra contam a mesmíssima história do Gênesis.